Olá, meu nome é Eliane, faço faculdade na Uninter, faço pedagogia. Estou fazendo esse vídeo por causa do estágio supervisionado e por causa da pandemia, a faculdade nos deu a oportunidade de fazer um videoaula. E eu escolhi fazer sobre literatura na educação fundamental, que é uma fase em que a criança está aprendendo, está mais acessível ao aprendizado também. E eu acho que a literatura na educação fundamental, ela é de muita importância, ainda mais em sala de aula, porque ela exerce um papel fundamental na formação da criança, para que essa criança venha crescer, ser um leitor crítico. E como nós, futuros professores, ou até professores já, podemos formar leitores que vivenciam um mundo melhor, na construção do conhecimento, que através da leitura que a criança está aprendendo, ela vem trazer benefícios para essa criança. E como criança, nós temos que pegar já e colocar esse hábito da leitura nas crianças, porque através da leitura ela tem a capacidade de entender melhor este mundo, de ter suas próprias teorias críticas, ter facilidade para aprender a narrar diversos textos quando for crescendo também. Porque a leitura, ela nos traz um conhecimento da língua que estamos lendo, da grafia das palavras, que é muito importante, porque a grafia das palavras, ela vai ajudar a criança até como que eu posso dizer, no mundo imaginário, na coordenação motora, que a criança ela aprende a ouvir e daí, através da leitura, ela vai conseguindo ter uma imaginação do que ela está lendo. Ela vai querendo ter um maior conhecimento aonde ela está vivendo. E o importante é que cria na criança uma diversidade de imaginação. E através de textos que nós podemos oferecer, que diversos textos conforme a criança, tem criança que gosta mais de figuras, tem criança que gosta de, como ensino crianças menores, elas optam mais por gravuras. Então, o que nós podemos fazer? Escolher um bom livro de gravuras, com poucas palavras, mas poder saber transmitir para essa criança um conhecimento que às vezes a gente tem e a criança, a partir do nosso conhecimento, podemos ajudar ela também. E ela vai entrar no mundo imaginário dela. E também ela aprende também com a construção dos sentidos dela. A partir do quê? Das vivências que ela vai ter através das leituras que temos que oferecer para ela. E também quando a gente escolhe um livro para mostrar para uma criança, a gente tem que ver o que essa criança está achando deste livro, qual a gente tem que observar qual é o interesse dessa criança, desse aluno, para que esse aluno venha ter mais entusiasmo em estar lendo aquele livro, estar olhando. E nós temos que apresentar para ela histórias, dando o direito e a oportunidade da criança também ler individualmente. Claro, é muito bom ter uma roda de leitura onde a criança possa um sentar do lado do outro, possa compartilhar a leitura e também ajuda a criança a narrar sua própria leitura a partir daquela leitura que nós estamos oferecendo para a criança. Isso tende que a criança a dar mais importância ao texto lido. E qual que é o objetivo? O objetivo é desenvolver a aprendizagem. E também, durante a leitura, a gente pode utilizar materiais variados, né? Com uma ludicidade também, que a criança possa manipular o livro, possa manipular alguma experiência que esteja no livro que a criança venha fazer,
que ela possa manipular também explorar cores, né? Formas. Eu vou ler um texto que eu escolhi um livro para ler para criança, mas de gravura. E após essa leitura eu vou fazer uma experiência. Daí o que eu faria? Eu colocaria as crianças sentadas, uma do lado da outra. Por quê? Porque como vamos trabalhar com água, vamos trabalhar com guache, vamos trabalhar com copo, que depois que eu ler esse livro eu vou pedir fazer algo lúdico assim, para que a criança venha ter uma manipulação do que eu li. Então eu vou ler essa história para as crianças, porque eu também acho bom distinguir o que nós estamos lendo para podemos estar passando para as crianças, né? Porque ao tomar contato assim com a literatura, a criança, ela começa a direcionar os pensamentos dela. E também ajuda a criança a se familiarizar com a linguagem escrita. E não apenas a linguagem escrita, né? Mas ela estará formando também o modo de pensar dessa criança. Os valores ideológicos, os padrões de comportamento, os padrões da sociedade. E em especial estará alimentando a sua imaginação, a sua mente imaginária, tá bom? Então vamos lá, eu escolhi o texto Léo e a Baleia, que é de Benji Davis. E o texto fala assim: Léo morava com o pai na beira do mar. Ele ali se alimentando. Morava com o pai na beira do mar, o Léo. Todas as manhãs, seu pai, bem cedo, saía para um longo dia de trabalho em um barco de pesca. Uma noite, um forte temporal arrastou tudo ao redor da casa. Na manhã seguinte, Léo saiu para ver o que tinha acontecido lá fora. Mostrando para a criança, né? O que tinha acontecido lá fora, que deu a tempestade à noite. E como ele morava na beira do mar, né? O que poderia ter acontecido? Andando pela praia, ele avistou algo diferente. Ao se aproximar, Léo de repente viu. O que será que ele viu? Vamos ver, criança, o que ele viu? Um filhote de baleia. Olha só. E é bom a gente ter esse contato nos olhos da criança, porque chama mais a atenção das crianças. As crianças ficam mais curiosas. Léo não sabia o que fazer. Ele lembrou que as baleias não gostam de ficar muito tempo fora d'água. O que Léo pensou? Tenho que agir depressa, pensou. Ele está usando o pensamento. O que eu posso fazer, né? Porque a criança, ela imagina várias coisas, né? Porque imagine achar uma baleia na frente da casa, né? Qual seria a reação de uma criança? A gente já fica espantado, né? Imagina uma criança. Tá, daí eu continuaria a história e chamaria todas as crianças para fazer uma atividade. Depois de um temporal na frente da casa, morando na frente do mar, o que a gente pode achar na areia? Daí o que eu peguei aqui? Um prato, água com guache, para fazer essa experiência com as crianças, que criança gosta de fazer atividades.
e pegaria uma folha em branco. Mas como eu não tenho uma folha em branco, eu peguei um caderno. Faria assim, ó. Pediria para as crianças desenharem um círculo na folha. Deixa eu aqui desenhar. Pera aí, deixa eu arrancar a folha que fica mais fácil. Pediria para as crianças desenharem na folha um círculo. E dentro desse círculo, que também estaria treinando a coordenação motora, que é muito bom, desenharia outro círculo, com um copo, enfim, um círculo menor. Círculo menor. Pediria para cada criança desenhar o que pode se achar na areia do mar, na beira do mar. Daí a experiência seria assim: pode se achar um peixe, como o Léo achou a baleia. Podemos achar na areia o quê? Um sirizinho, siri que dá na areia. E também, o que nós podemos achar depois de uma tempestade? Várias coisas, né? Nós vamos desenhar aqui um caracolzinho do mar. Caracol do mar. E faria assim, ó, pegaria o prato. Aqui. Colocaria a água, representando a água do mar, azulzinha, né? Que é uma experiência muito legal. E colocaria o copo em cima para ver o que as crianças iriam achar. Aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Ó, uma experiência que elas iriam gostar. Um peixe, um siri e um caracol. Um caracolzinho da areia. Bom, essa seria uma experiência que eu faria em sala, claro, com os devidos cuidados para não quebrar, né? Aqui eu usei copo de vidro, mas em sala poderia usar um prato descartável, né? Um copo transparente descartável para que a criança possa olhar as figurinhas ali que elas acharam. E isso é muito bom porque no BNCC valoriza muito a aprendizagem da criança, no lúdico também, né? E lembrando também que o Dia da Literatura se comemora no dia 18 de abril. E a literatura também, ela foi distinguida, foi empregada a partir do final do século XVIII. Muito obrigado.